Fala pessoal, como estão vocês? Estamos de volta, meus amigos, para mais uma aula da nossa Escola do Empreendedor SVI. Aqui nós aprendemos sobre tudo desse universo da perícia cautelar e falamos também sobre o que você precisa fazer para ter sucesso empreendendo nesse mercado. Eu sou o Eliel Silva e o tema de hoje é um assunto que está relacionado aqui ao nosso dia a dia, ao nosso relacionamento direto aí com os nossos parceiros aí Brasil afora. Eu aqui internamente, eu gosto sempre de estar batendo papo, de estar conversando, tá? Com o pessoal do suporte, com o pessoal do comercial, com o time do comercial. Gosto de conversar com a diretoria para entender os rumos que o negócio está sendo levado, quais são ali o planejamento, né? Que a diretoria tem pensado, né, por curto, por médio, por longo prazo. E gosto também de conversar muito com o time de marketing, né, para ter ali uma noção geral a respeito do que está sendo planejado nessa área, né, das estratégias que estão sendo utilizadas. Então é muito bacana ter essa noção interna aqui. Mas eu, particularmente, gosto muito de conversar com os parceiros. Gosto muito de conversar com os parceiros, entender o que está acontecendo lá fora, a realidade que ele tem vivido lá. Nós, como SVI, tivemos uma operação durante 5 anos, uma operação modelo, onde nós fomos para o mercado para entender as necessidades, para sentir as dores que a empresa de perícia cautelar sente lá no mercado. Então nós aprendemos muito, mas cada mercado acaba tendo a sua peculiaridade, acaba tendo ali pequenos detalhes que mudam, né? Então, nós temos parceiros no norte, parceiros no sul, então cada mercado acaba sendo ali um pouquinho diferente, o parceiro enfrenta algumas pequenas dificuldades diferentes e é bacana conversar com eles para entender o que está acontecendo lá, né? Nessas consultorias, nesses acompanhamentos aí que nós damos a esses parceiros Brasil afora aí, existe uma questão, tá? Que nós recebemos de vários parceiros, de vários lugares diferentes, mas ela acaba sendo uma questão central ali, né? Alguns parceiros enfrentam, independente da localidade, enfrentam a mesma dificuldade. E alguns parceiros sempre nos reportam aí nessas consultorias, eles sempre dizem, olha, cara, eu produzo razoavelmente aqui, tá? Eu produzo uma quantidade bacana de laudos, tenho uma equipe, né, considerável aqui, mas, cara, no final das contas, eu não consigo ver o resultado financeiro. Chega no final do mês, eu não vejo o resultado financeiro. Nós nos esforçamos tanto aqui, damos o nosso sangue aqui, cara, mas chega no final do mês, eu não consigo ver o resultado financeiro, ele não chega. E aí nós vamos, nessa consultoria, nessa mentoria, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma engenharia reversa, nós chamamos. Nós vamos tentar entender com detalhes o que pode estar acontecendo do lado de lá. O que o nosso parceiro pode estar encarando de dificuldades ali, o que ele pode estar errando para não estar conseguindo alcançar bons resultados, né? Depois de tanto esforço, não está conseguindo chegar a resultados financeiros, o resultado que ele espera, né? Então nós vamos tentar entender. Para isso, né, a gente vai fazer algumas perguntas para ele, para tentar entender o que está acontecendo do lado de lá, né? E aí nós vamos perguntar para ele, por exemplo, me descreve aí, cara, qual que é a dimensão do seu negócio hoje, né? Me fala aí qual que é a dimensão, a estrutura que você tem aí, o tamanho da sua equipe, quem que são os seus clientes, me fala um pouquinho sobre os seus clientes, quais nichos você atende aí, me fala um pouquinho mais sobre isso, quais são as estratégias que você tem usado aí. É outra pergunta importante, para entender como que ele tem tentado atingir o mercado local lá. Me fala um pouquinho mais sobre a sua equipe, me fala um pouco sobre cada membro da sua equipe, a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. E saber as peculiaridades, saber as características de cada membro da equipe. Me fala sobre a sua precificação, sobre o preço que tem sido aplicado aí no seu mercado local. Isso é uma questão importantíssima. Então, com todas as respostas a essas perguntas principais, ali, além de outras que a gente faz também, é engraçado como eu particularmente, nessas mentorias,
quando o parceiro está enfrentando esse tipo de problema aqui, e ele me responde essas perguntas, eu sempre chego a uma... Eu sempre lembro, na verdade, de uma parábola. A parábola do velho lenhador. Eu não sei se você conhece essa parábola aí, mas eu quero compartilhar ela com você porque ela exemplifica de fato, tá, o que esse parceiro, o parceiro que está nessa situação está enfrentando. Essa parábola diz que um velho lenhador, ele era ali na região dele, um grande campeão, todos os anos ali das competições que eram realizadas ali entre os lenhadores. Então, todos os anos ele ganhava ali a competição, já há muito tempo. Então, ele era reconhecido como um grande campeão ali na localidade dele. Só que em determinado momento, esse velho lenhador foi desafiado. E ele foi desafiado por alguém muito mais jovem do que ele. É um rapaz jovem, com todo o vigor, com toda a força. Ele foi desafiado por esse jovem. E todos ali, da cidade, da região, olharam para aquele desafio e pensaram, falaram, eu acho que dessa vez o velho vai perder o cinturão. Esse rapaz aí, rapaz jovem, veio aí com todo o vigor, com toda a força para desafiar ele, eu acho que dessa vez não vai dar para ele não. Dessa vez ele vai perder o posto. E o próprio rapaz veio já com pose de campeão. Esse velho aí eu já ganhei. Chegou o dia da competição, os dois foram competir, a cidade inteira já olhando, dizendo, olha, eu acho que já perdeu. E o jovem começou a competição ali, o jovem já botou para quebrar, né, com todo o vigor, com toda a força, sem parar. E ele olhava, de vez em quando ele olhava, dava aquela olhadinha para o velho, e o velho estava lá, sentado. Ele olhou e falou, olha lá, já ganhei. O velho está lá sentado descansando. Essa aqui eu já levei fácil. E continuava, com toda a força, todo o vigor, toda a energia. Olhava de novo, tá o velho lá sentado descansando de novo. Vixe, essa aqui eu já levei fácil. Terminou a competição, os juízes lá vieram, foram fazer a contagem e verificaram lá que o velho ganhou por larga vantagem. O velho produziu muito mais que o jovem lenhador. Pasmem. E o rapaz ficou desconcertado, falou, mas como assim? Como assim? Eu olhei lá, pelo amor de Deus, e foi lá falar com o velho, falei, escuta aqui, o senhor, como assim o senhor ganhou? Várias vezes eu olhei para o senhor lá, o senhor estava lá sentado descansando. Como que o senhor conseguiu fazer isso? O velho olhou para ele e disse, engano seu, meu jovem rapaz. Quando você me viu sentado lá, na verdade, eu estava afiando, eu estava amolando o meu machado. E eu vi realmente que você estava lá, gastando toda a sua energia, gastando, né, toda a sua força. Mas eu, diferente disso, preferi trabalhar com a inteligência. E nessas situações, né, quando eu estou dando essas consultorias, eu sempre lembro dessa parábola. Lembro de alguém que está dando toda a sua força, toda a sua energia, concentrando toda a sua força de trabalho, mas não está tendo resultado, não está tendo o resultado financeiro que ele espera. E aí eu chego para esse parceiro, né, e faço uma pergunta principal, que é a pergunta que eu te faço hoje aí. Tá? Onde você tem concentrado a sua força de trabalho? Tá? Isso aí, se você tem uma equipe grande, pequena, se é só você, não importa. O intuito aqui é te fazer pensar sobre isso. Tá? Onde você tem concentrado a sua força de trabalho? Onde ela é mais ou onde ela é menos valorizada?
Onde você tem colocado a sua força de trabalho maior? Onde ela é mais ou onde ela é menos valorizada? Onde você tem concentrado a sua energia, a força de trabalho sua, da sua equipe? Se você já empreende aí no segmento, eu não vou falar nenhuma novidade aqui para você. Tá? Cautelar é prestação de serviço. É o seu tempo. É o tempo da sua equipe. Então eu quero te fazer mais uma pergunta. Você tem dedicado o seu tempo, o tempo da sua equipe, de forma inteligente? Pensa só, é o seu maior ativo aí dentro da sua empresa. Tá? Se você é uma empresa de cautelar, é o teu tempo que está em jogo. Tá? E o que é usar o tempo de forma inteligente? Para você. O que é você usar o tempo aí da sua equipe, do seu tempo de forma inteligente? Nós queremos aqui hoje fazer pensar. Tá? Te fazer talvez perceber, e isso é a intenção quando nós damos essas consultorias nessas situações, porque o parceiro está passando por essa situação, é fazer com que ele passe a valorizar o ativo que ele tem mais valioso dentro da empresa dele, que é o tempo. Se tem algo que tem muito valor aí dentro do seu negócio, é o seu tempo, é o tempo da sua equipe. Então aprenda a valorizar isso, tá? Aprenda a valorizar o seu tempo, o tempo que é dedicado a cada tarefa. Onde eu coloco a minha força de trabalho? Onde ela é mais valorizada? Onde ela é menos valorizada? Onde eu tenho colocado meu tempo? Onde ele é mais valorizado ou onde ele é menos valorizado? Eu já disse para vocês, né, a gente ficou durante 5 anos lá com a Operação Modelo, sentindo as dores, as necessidades do mercado, entendendo os problemas internos que uma empresa asseguradora tem, os problemas internos que o mercado que ela enfrenta. Né? Então, se você está me assistindo aí, pretende empreender nesse mercado, comece do jeito certo. Tá? Entenda essa dinâmica aqui. E valorizar sua força de trabalho, valorizar o seu tempo. Se você já empreende e está enfrentando isso aí que eu falei para você, né, esse grande problema que os parceiros enfrentam, que é comum, independente da região, independente da localidade, a gente percebe que existem muitos parceiros, existem muitos empreendedores aí, tá, da Cautelar sofrendo com esse problema, por uma questão de mercado, por uma questão às vezes interna. Né? Nós sempre queremos levá-los e queremos levar você a pensar sobre isso. Né? E a grande pergunta que a gente pode fazer, tá, sobre tudo isso aqui, e que é a pergunta central de hoje, é: qual cliente, é importante você pensar sobre isso, qual cliente valoriza mais o meu trabalho, valoriza mais o meu trabalho e valoriza mais o meu tempo e me traz mais lucratividade. Eu tenho que ir atrás de quem me valoriza mais o meu trabalho, valoriza mais o meu tempo. Pense sobre isso. Tá? É um exercício aqui. Nós queremos te fazer pensar sobre isso. O primeiro exercício aqui talvez seja para a gente chegar nessa resposta, tá? Para que eu possa, imagina só, a ideia central aqui é que eu possa concentrar a minha força de trabalho, o meu tempo, em quem valoriza mais, tá? Em quem valoriza e quem paga mais por ele.
para eu ter isso aqui como certa prioridade. Então, o primeiro trabalho aqui é o quê? Fazer uma leitura de mercado. É um exercício bacana de se fazer aí, tá? Quando se tem esse tipo de problema, quando se está enfrentando esse tipo de dificuldade. Vamos enxergar o mercado lá fora e entender o que eu poderia estar fazendo diferente para ter mais resultados. Vamos fazer um exercício aqui, uma leitura de mercado baseada que eu vou fazer, tá? Na nossa experiência, na nossa operação local aqui. Tá? E aí você me diz aí depois nos comentários se você vive uma realidade, se você já empreende, se você vive uma realidade parecida aí. Tá? Vamos fazer essa leitura aqui do mercado local. E aí você me diz aí se a realidade que você vive aí é parecida, se você tem algumas diferenças. Tá? E se fazendo esse exercício, você consegue vislumbrar aí para você, talvez, a possibilidade de melhores resultados. Vamos nessa? Nessa leitura de mercado aí que nós vamos fazer, tá? Nesse exercício aí que nós vamos fazer aqui durante essa aula, tá? Que é para te fazer pensar, que é para te fazer, às vezes, enxergar a coisa de uma forma um pouco diferente. Às vezes nós temos que entender que tem algo aí que pode estar limitando também, né, o nosso sucesso. Pode estar nos limitando aí de alcançar resultados melhores. Então esse exercício aqui, tá, essa leitura de mercado é realmente para te fazer pensar, tá, sobre isso. Vamos entender primeiro, tá, nessa leitura aí, quais tipos de cliente eu atendo hoje e quais que são as diferenças entre eles. Na nossa operação modelo aqui, nós atendíamos pelo menos 3 tipos de clientes diferentes, 3 subnichos diferentes. Tá? Nós atendíamos as financeiras. E aqui nas financeiras, estão os bancos, estão os consórcios. Nós tínhamos vários clientes consórcios aqui da região. E essa foi uma carteira que foi sendo aberta ao longo do desenvolvimento aqui da nossa operação. Nosso braço comercial sempre foi muito forte. Entenda que dentro de uma operação de uma empresa de vistoria cautelar, eu já disse isso várias vezes em outras oportunidades, o seu braço comercial tem que ser muito forte. Se é algo que você tem que valorizar dentro da sua operação, é o fator comercial. Tá? Então, ao longo do tempo, nós fomos abrindo vários clientes, várias parcerias dentro desse universo aqui das financeiras, bancos e consórcios. Tá? E por que eles passaram a migrar? Qual que era a intenção desses bancos, dessas financeiras, desses consórcios, quando eles vinham para cautelar? Eles deixavam, por exemplo, a vistoria prévia lá e vinham para cautelar. Porque a cautelar traz muito mais segurança para eles. Nós tínhamos clientes consórcios que estavam já no limite, com tanto carro com problema, carro adulterado, carro com dano estrutural. E quando esses carros muitas vezes eram retomados, eles detectavam ali que o carro tinha uma série de problemas. Era uma das situações. Então assim, eles enxergaram na cautelar o mundo ideal. Porque muitas das vezes o próprio cliente efetua o pagamento da cautelar, né? O cliente que está ali, por exemplo, tentando colocar uma carta de crédito em cima daquele veículo, que tem a carta contemplada, o próprio consórcio encaminhava esse cliente até a nossa empresa para que fosse realizada ali a cautelar. Então, o próprio cliente é quem pagava o valor da cautelar. E para o banco, para a financeira, para o consórcio, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eles têm ali uma perícia que é rica em detalhes, que traz muita informação, que traz muito mais segurança para as operações financeiras deles. Então eles encontraram na cautelar o porto seguro. E nós
representava, tá, uma parte significativa da nossa carteira, o atendimento a esse tipo de cliente aqui. E é um cliente que, de certa forma, valoriza o trabalho da cautelar, porque é importante para ele ter essa segurança. O ticket médio desse cliente aqui também é bacana, né? Talvez um pouco menos, aí, um pouco menor do que deveria, mas é um ticket bacana, né? Eles trazem certa quantidade, então você acaba tendo que ter uma redução ali no preço. E como eu já disse, eles representavam uma parte significativa ali da nossa carteira, né? Então eles tinham uma volumetria média, digamos assim. Tá? Então esse era um dos tipos de clientes aí que estavam na nossa carteira. Né? Valoriza muito o seu trabalho, tem uma volumetria média, né? E um preço ali dentro do mercado, pela volumetria que eles trazem. Então esse era um dos clientes, um dos nichos que nós atendíamos aqui na nossa operação local. Nós tínhamos também o que a gente chamava de PJ. Quem que é o PJ aqui? É o revendedor? É o lojista? É quem compra e vende carro? É o vendedor autônomo? Todos eles nós enquadrávamos aqui dentro do PJ. Eu tenho que dizer para você, tá, que o PJ aqui representa a base da pirâmide da empresa de vistoria cautelar. A empresa de vistoria cautelar precisa desse cliente para nascer e para se manter, independente de qualquer coisa. Tá? É muito difícil, isso eu estou falando no cenário atual, o cenário que a gente vive hoje. Tá? É muito difícil para a empresa de perícia cautelar sobreviver sem o PJ, sem o cliente lojista. Tá? É importantíssimo esse tipo de cliente aqui. Ele vai formar a base ali, tá, da sua carteira de clientes. Qual que é a dor desse cliente, dessa pessoa jurídica aqui? O que a gente percebeu lá atrás? Tá? Isso que eu vou dizer foi até parte de uma conversa que eu tive essa semana com um dos nossos diretores, que ele é alguém que veio, olha só, ele veio do mercado financeiro, então ele trabalhou 20 anos aí em grandes financeiras do mercado, tá? E uma das maiores aí, inclusive. Então ele vem dessa experiência, dessa vivência com lojistas. Então ele era o responsável, na época, em levar o dinheiro até eles. Né? Durante 20 anos ele teve nesse mercado. Né? Depois ele veio para o lado de cá, né? Para esse mercado da informação veicular, para o mercado da perícia veicular. E o que ele me diz? Ele diz, olha, lojista, eles não conseguiam dormir antigamente. Por quê? Porque ele vende um carro hoje, amanhã ou depois aquilo pode voltar contra ele de novo. Seja lá por qualquer tipo de problema estrutural, problema relacionado à procedência. Então o lojista vivia naquele medo constante de ter esse problema, isso voltar para ele. E a cautelar, ela veio, ela nasceu, aí trouxe paz de espírito para esse pessoal. Porque, pelo menos relacionado ali a questões de identificação, a questões de procedência, eles conseguem ficar tranquilos. Porque eles sabem, tá, que a perícia cautelar, que o laudo cautelar traz essa segurança para eles. O que eles têm muito problema hoje? Garantia, motor, de câmbio, né, a parte geral do carro, eles são obrigados por lei a dar. Então isso ainda é um problema para eles hoje. Tá? Mas quando se fala em perícia cautelar, a perícia veio para suprir essa necessidade deles na parte ali da identificação, da procedência do veículo, da estrutura. Então veja só um benefício que a cautelar trouxe
para o cliente lojista, para o PJ. Eles têm na cautelar aí esse porto seguro, né? E eles têm medo, cara, de pegar um carro adulterado, de pegar um carro com um sério dano estrutural, que vai trazer problema para eles no futuro. A gente costuma falar muito, é bumerangue, meu amigo. Você joga, do mesmo jeito que você joga, ele volta para você de novo. E é isso, o mercado, tá, de seminovos usado, é isso. Aqui, nesse caso do PJ aqui, nós temos algumas peculiaridades também. É um cliente que é a base, vai representar a base da sua carteira, dentro da cautelar. Ele te traz uma alta volumetria, ele te traz volume, mas em compensação você vai ter um ticket médio mais baixo. Você trabalha mais para faturar um pouco menos. Então você tem que fazer um alto volume para ter alguma rentabilidade. Tá? Só que nós temos que considerar o todo da situação. Por eles serem, como eu já disse, a base aqui da sua pirâmide, a base aqui, imagina isso aqui como teu negócio, por eles serem a base aqui da sua carteira, tá? Isso é a experiência real que a gente teve, experiência de mercado. Esse cliente aqui, tá? Apesar das dificuldades, ele te abre portas para parcerias, portas para outros tipos de cliente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, ele é importantíssimo e é isso que a gente viu desde o começo. Esse cliente é importantíssimo para a operação. A empresa de vistoria cautelar, eu tenho que te dizer isso, tá? Ela não é o tipo de negócio, o tipo de empreendimento que você pode começar, tá, e sentar em cima. Nós estamos preparando um conteúdo exclusivo falando só sobre esse tipo de cliente aqui, tá? Mas eu já quero te adiantar que não é o tipo de negócio que você pode criar e sentar em cima e esperar que as coisas aconteçam. Esperar que caia do céu, porque não vai cair. Se tem uma dica que eu posso te dar, já falei disso nessa aula, nesse vídeo, mas quero falar novamente, é a questão do braço comercial. É a questão do relacionamento. Não ignore o poder do relacionamento. Tá? Não dá para criar uma empresa de vistoria cautelar, sentar em cima e esperar que as coisas aconteçam. Não dá. Você tem que ir atrás, você tem que criar relacionamento aqui. Esse relacionamento vai te levar a outros relacionamentos, a outras indicações, parcerias com despachantes, com corretores de seguro. Ele vai te abrir portas desse relacionamento. Então você precisa se relacionar muito bem com esse PJ. Não ignore isso. Tá? Se tem algo que você tem que valorizar no teu negócio aí, é esse relacionamento. Tá? É um ticket baixo. É um volume alto de serviço. A um preço, às vezes, que não é o ideal. Longe do ideal, tá? Mas é um cliente importante aí para o teu negócio. Seja se você for começar, se o seu negócio está nascendo, seja se o seu negócio já é existente, não ignore isso, tá? Trabalhe forte o comercial em cima desse cliente aqui. Isso é importantíssimo. Digo mais uma vez, não ignore o poder do relacionamento, tá?
terceiro tipo de cliente, o terceiro grupo de clientes que nós atendíamos muito aqui na nossa operação local eram quem? Era o cliente PF, pessoa física. Esse cliente aqui, ele tem características bem específicas. Por quê? É o cliente que está buscando segurança na negociação que ele está fazendo. Normalmente, ele não tem muito conhecimento a respeito. Normalmente, ele tem muito medo de cair num golpe, medo de comprar um carro com algum problema. Então, esse cliente aqui especificamente, ele tem essas necessidades, tá? Principalmente relacionadas aí à segurança. E esse cliente, a gente percebeu durante esses anos, que é o cliente que mais valoriza o seu trabalho, que mais valoriza o seu conhecimento. É o cliente que ele chega até a sua loja, ou você vai fazer um atendimento em loco, é o cliente que te pergunta, cara, ele é interessado, ele quer saber, ele valoriza o seu trabalho. E acima de tudo, ele paga pelo valor do seu trabalho. Então esse aqui é o melhor dos mundos para a empresa de cautelar. Porque é o cliente que tem uma alta rentabilidade. Mas em compensação, é um cliente com uma volumetria baixa. Mas é um cliente que te valoriza muito. Tá? Naquilo que nós falamos lá, ele é o cliente que vai mais te valorizar. Tanto o teu conhecimento, quanto o teu trabalho, quanto financeiramente. E dentro desse universo aqui das PFs, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso aqui. É um cliente que quer saber de tudo, é um cliente que ele vem até você, ele vem até a empresa de assessoria cautelar buscando aquilo que eu já disse, a segurança, tá? Então, dentro desse universo aqui, na nossa leitura de mercado aqui, nós tínhamos esses 3 grupos básicos de clientes. Não sei como é que é a tua realidade aí, se você já atua nesse segmento. Mas aqui nós tínhamos basicamente esses 3 grupos de clientes, tá? Baseado em tudo isso aqui, né, nessa análise que nós fizemos aqui, qual cliente aqui, tá, baseado nessas características, valoriza o meu trabalho, mais o meu trabalho, e me traz mais lucratividade? Qual que é a conclusão que eu posso chegar aqui? Vamos fazer aqui, tá, uma análise simples de comparação, para a gente chegar aí uma conclusão aproximada aí sobre essa análise, para a gente chegar em um consenso sobre isso aqui. Vamos fazer uma análise simples aqui sobre isso. Vamos então fazer essa análise simples aí, esse desenho simples aí que a gente pode fazer, e fazer esse comparativo para ter uma ideia mais clara aqui a respeito disso que nós estamos falando. Quanto tempo leva em média para fazer uma perícia? Quanto tempo você leva, você que já tem a sua operação, e quanto tempo em média você leva para executar? Aqui na nossa operação modelo nós tínhamos a experiência de 40 minutos em média, tá? É o tempo que a gente leva para realizar a perícia de um carro que está tudo ok, um veículo popular aí que não tem nenhum problema, se não tem nenhuma maior dificuldade, o tempo em média aí é de 40 minutos, né? O tempo de execução. Tá? Aqui eu tenho o meu tempo e a minha energia, a minha força de trabalho gasta aqui na execução dessa perícia. Tá? Vamos fazer um exercício simples aqui desse comparativo entre
pessoa física e pessoa jurídica. Vamos para esse comparativo simples aqui, ó. Lojista, tá? Aqui na nossa região, PJ, tá? A média do mercado aqui, tá? Que o lojista paga por uma perícia é de 100 a 150 reais. Isso aqui na nossa região. Pode ser que aí na sua região seja um pouquinho diferente. Tá? Mas aqui em média um lojista vai pagar 150 reais por laudo. Lembra que ele te traz volume, ele te traz quantidade. Tá? Pessoa física, aqui na nossa região, vai pagar algo em torno aí, tá? Dos 200 a 300 reais por perícia realizada. Vamos pensar nisso aqui em larga escala. Vou falar em um mínimo aí de 50 laudos, tá? Isso você que trabalha sozinho aí, alguém que trabalha sozinho, consegue produzir, tá? A experiência que a gente tem é que um perito consegue produzir, levando em consideração esse tempo aqui, algo em torno de 100 a 120 laudos por mês. Mas vamos falar aqui de um universo de 50 laudos por mês, tá? Pessoa jurídica, se ele me paga aqui 150 reais por laudo, tá? Em 50 laudos, eu vou ter aqui um faturamento de R$ 7.500. Já no pessoa física, eu vou ter um faturamento aqui com os mesmos 50 laudos na casa, faturamento bruto aqui, né? Estamos considerando, na casa dos R$ 15.000. Eu tenho aqui então, obviamente, tá, nesse universo aqui de 50 laudos, eu estou sendo muito bem remunerado pelo meu cliente, pessoa física. Então, o meu trabalho, o meu tempo, a minha energia é muito mais valorizada pelo cliente, pessoa física. Eu tenho um faturamento muito melhor quando eu canalizo o meu tempo, a minha energia para a pessoa física. Aqui nessa minha análise de mercado aqui, tá? E aí você pode me dizer, Léo, cara, é tudo muito bonito, é tudo muito bacana aí na teoria, mas é difícil alcançar esse cliente, pessoa física. É muito difícil alcançar esse cliente. Eu tenho que te dizer que realmente é difícil alcançar esse tipo de cliente, tá? Mas não é impossível. Nós tivemos a nossa operação modelo aqui, nós tivemos, além disso, cases de sucesso Brasil afora, de clientes que têm, tá, implementado em suas operações esse princípio básico de valorizarem o seu tempo, a sua energia e canalizarem esse tempo, essa energia, tá, grande parte desse tempo, dessa energia, em canais que vão dar muito, tá, mais resultado, que vai trazer muito mais resultado para o negócio deles. Eles têm tido grandes resultados. Talvez aí você esteja, cara, se perguntando também, tá, mas talvez você esteja se contradizendo aí, né, Léo? Você disse que o pessoa jurídica é a base do negócio, sem o pessoa jurídica é difícil a minha empresa existir, e agora você está dizendo para eu focar, né, talvez só no pessoa física, que vai me trazer mais resultado, que vai pagar mais, que vai valorizar mais o meu trabalho, tá? Tanto vai valorizar o meu trabalho como vai, né, me dar um retorno financeiro maior. Você está dizendo que eu tenho que abandonar o lojista então? Não, não é isso que eu estou dizendo. Volto a repetir.
O lojista é a base do seu negócio. Você precisa dele para sobreviver, tá? Nos moldes atuais, tá? O mercado da perícia cautelar precisa do lojista para sobreviver. O que nós estamos falando aqui é algo além. É algo que vai dar o resultado que você espera. Você vai continuar atendendo ali o seu cliente lojista. Isso vai te fazer até mudar a sua perspectiva de filtrar melhor o que você tem atendido aqui. Você vai valorizar muito mais o seu tempo, tá? Filtrando até os lojistas, como eu já disse, que você tem atendido. Por quê? Porque você entende o valor do seu trabalho. Tá? Essa perspectiva aí, que talvez seja o que esteja faltando para você virar a chave aí e enxergar, tá? O valor do teu trabalho. É você pegar parte de toda essa energia que você tem despendido aqui e talvez centralizar ela com mais, trazer muito mais essa energia para atender esse cliente aqui. Tá? Eu quero te passar aqui estratégias simples que nós implementamos com sucesso, que os parceiros têm implementado com sucesso e têm tido grandes resultados com esse cliente. E têm tido o resultado que eles esperavam lá no final do mês. Lembra lá no princípio? Usar a energia com inteligência, usar o tempo com inteligência, utilizar os recursos que você tem com inteligência para ter mais resultado. Tá? Eu quero te passar essas dicas simples que você pode começar a aplicar aí e que você pode começar a ter resultados, tá? A curto, médio prazo aí, talvez você já veja os resultados que você vai ter. Como eu já disse, pode ser algo que falta aí, tá? Para te desprender, para, cara, fazer o teu negócio, para te dar aquele fôlego a mais, tá? Vamos para essas dicas, tá? Quero te passar essas dicas aí, com certeza vai ter algo que vai te ajudar. Tá? Se você já enxergou isso daqui, já entendeu a dinâmica do negócio, tá? Eu quero te passar essas dicas aí, tá? Com certeza vai agregar muito aí para o teu negócio. Tá? Valorize seu tempo. Tá? Valorize o seu tempo. Vamos lá que eu quero te dar essas dicas. E aí você vai me perguntar, Léo, tá, beleza, vai me dar essas dicas, por onde que eu começo? Por onde que eu começo para que eu tenha uma fatia melhor de clientes, tá? Pessoas físicas aqui na minha carteira? O que eu posso já de imediato começar a aplicar aqui para começar a ter um resultado melhor, para que eu tenha mais pessoas físicas aqui dentro da minha carteira, dentro da minha carteira de atendimento aqui, tá? Para falar com esse cliente pessoa física, tá? Você tem que ter uma linguagem bem específica. Por quê? Grande parte das pessoas, existem mercados e mercados, mas grande parte das pessoas, tá, precisam da cautelar, mas ainda não sabem que precisam. Isso eu estou falando do médico, eu estou falando do advogado, estou falando da professora, do mestre de obras. Eles precisam da cautelar muitas vezes, mas não sabem que precisam. Então, quando você for falar diretamente com essas pessoas, com o seu público ideal, que é essa pessoa que você queira que faça parte ali da sua carteira, quando você for falar com eles nessa linguagem, você tem sempre que falar sobre os perigos, sobre os riscos que eles correm de comprar um carro sem fazer uma perícia cautelar. Nós conversamos muito aqui com as outras empresas de perícia aqui que atuam na região.
né? Como a gente tinha essa visão de aprender sobre o mercado, de entender como o mercado funciona, nós conversávamos muito aqui também com todos os concorrentes, né? As empresas concorrentes aqui na época que nós atuávamos aqui com a nossa operação modelo. E tem um formato muito bacana que um desses concorrentes usava. Ele disse que ele foi um dos pioneiros na região, que chegou com a cautelar. E o que ele fazia? Ele visitava as grandes empresas, tá? As grandes indústrias da região, para falar sobre a cautelar, para divulgar a cautelar lá dentro, para os funcionários. Empresas, às vezes, né, com centenas, até milhares aí de funcionários, ele fazia esse trabalho de divulgação dentro das empresas. Olha que bacana. Isso responde à dúvida de muitos parceiros aí, de muitas pessoas que já empreendem, que dizem, olha, no meu mercado aqui não tem cultura da cautelar. Você precisa fazer esse trabalho. Você precisa fazer esse trabalho. E é um trabalho, às vezes, de formiguinha nesse começo, né? E esse empreendedor hoje, grande parte da carteira dele é representada por clientes pessoas físicas, porque ele construiu um nome, uma autoridade na região. Olha que bacana. Então, tudo parte desse princípio, da forma como você se comunica com esse público, sempre alertando sobre os riscos, sobre o perigo de comprar um carro adulterado, comprar um carro com problema estrutural. Bata nesses pontos, nos pontos principais ali da cautelar, em que a cautelar vai ajudar essa pessoa, que talvez ela ainda não saiba que precisa dessa ajuda, mas a cautelar existe para dar esse apoio para ela. Então, primeira coisa, a linguagem. Como falar com esse público. A gente viu que dentro do mercado local, dentro desse universo do mercado local, o que funciona muito, divulgação em rádio, televisão, parcerias aí com influencer da região, todas essas estratégias funcionam muito bem para você se comunicar com o mercado local. Você precisa dessa comunicação direta. Tá? E sempre com essa linguagem, publicidade no rádio, com essa linguagem, na televisão, com essa linguagem, publicidade na web, redes sociais, com influência, parceria, essa linguagem, falando para o público em geral sobre os riscos, sobre a necessidade, tá? Outra estratégia que você pode utilizar, ações promocionais. Pense em ações promocionais que você pode utilizar aí de indicação, tá? Lembra do que eu te falei lá atrás? Da importância de você ter o PJ aqui na base da sua pirâmide? Lembra que eu falei das parcerias? É nesse momento que entra aqui a importância de você ter o PJ, tá? Boas lojas. Tá? A gente está preparando, eu já falei para vocês, mas a gente está preparando um conteúdo muito bacana falando especificamente sobre esse cliente aqui. Tá? E sobre como ele vai ajudar o teu negócio a crescer. Tá? É até bacana falar disso porque nesse bate-papo aí com os parceiros a gente percebe muito uma resistência com relação à pessoa jurídica, com relação ao lojista. Ah, mas o lojista paga pouco, o lojista quer mandar no meu laudo. Você tem que aprender a conviver com o lojista. Ele é parte importante do seu negócio, tá? Valorize essa relação. Por quê? Ele vai te abrir portas. Tá? E nesse momento aqui, se você quer abrir mercado para alcançar aqui o pessoa física que está no topo da sua pirâmide, tá? Você vai precisar da ajuda desse cara aqui, porque ele vai te ajudar com as parcerias principalmente. Tá? Ele vai te abrir portas, você vai começar um network por ele. Esse cara aqui, geralmente, ele é conhecido dentro do mercado local. Tá? Então, as indicações dele, se você tem boas indicações de bons lojistas, tá? Vai te abrir mercado para você alcançar até chegar até o PJ. Como eu já disse, vai te dar um network lá com os corretores, tá? Com os despachantes,
Todo mundo que de certa forma está envolvido aqui no meio. Tá? Então ele pode sim te ajudar nesse network, tá? Com essas parcerias principalmente, que vão te ajudar a chegar até o tão sonhado pessoa física. E esse pessoa física aqui já vai pelo boca a boca. Tá? Com o tempo você vai perceber que aqui é a publicidade da indicação. Ele vai falar para o cunhado, ele vai falar para o irmão, ele vai falar para o vizinho. Ele vai indicar o seu trabalho. Tá? Mas tudo começa, meu amigo, com um trabalho de base. É o porta a porta, é a visitação, é o relacionamento. Falo de novo. Tá? Se você está pensando em empreender na cautelar, está pensando que é cautelar, mercado da cautelar, você pode construir algo e sentar em cima, você está enganado. Tá? Você precisa ter um braço comercial muito forte. Muito forte. Olha, eu tenho alguém para fazer isso. Bacana, legal. Não, eu mesmo faço isso. Cara, se especialize. Se especialize na área comercial. Para que você esteja cada dia melhor nisso. Tá? Para alcançar esse cliente aqui, que é o cara que vai fazer a diferença, que é quem vai te trazer a lucratividade que você espera. Tá? Seja esse cliente aqui. Tá? Se ele representar uma boa fatia do que você produz, você vai ter uma ótima lucratividade ali. Aumente a sua lucratividade, como eu já disse. Tá? Outra ferramenta bacana para você alcançar esse PF aqui, redes sociais. Torne aí o seu dia a dia. Eu sei que é difícil, às vezes, para algumas pessoas ter um pouquinho mais de dificuldade aí com a rede social, com aparecer e tudo mais. Comece aos pouquinhos. Mas você precisa estar presente nas redes sociais, com aquela mesma linguagem, as dores, né? As dores que o seu cliente pessoa física tem, o medo, a insegurança. Filme ali o seu dia a dia, mostre como é feita uma perícia, o que é analisado, esclareça as dúvidas do seu cliente pessoa física. Tá? É um trabalho contínuo e incessante. E hoje o mundo é digital. Você não pode ignorar o poder do mundo digital para o seu negócio. Esteja atento a isso. Mundo digital, presença, tá? Nas redes sociais do mundo digital. Outra estratégia bacana que nós vimos que funciona. Ofereça. O que o teu cliente pessoa física busca? Segurança. Ofereça um lugar seguro para o teu cliente pessoa física fazer a negociação dele. Pensa bem, muitas vezes ele está ali negociando com alguém que ele nem conhece. Quantos golpes hoje se tem no LX? Com certeza você deve ter ouvido já falar na sua região. Hoje isso a nível de Brasil. Olha só. Então ofereça, utilize isso a seu favor. Ofereça um lugar seguro para o teu cliente fazer a negociação dele. Olha aqui, eu tenho um ambiente seguro, o senhor pode vir aqui, pode combinar aqui para encontrar com quem está, né, com quem ele está negociando. Olha só que estratégia bacana. Ele tem um lugar seguro para ele se encontrar ali, para poder negociar. A cautelar entra nesse momento. Na verdade, trazer essa segurança que ele tanto precisa. E acima de tudo, tá? Diante de toda essa estratégia, o que você vai criar ao longo do tempo aí? Tá? Se você vai criar autoridade, você vai se tornar aí na sua região, se você já não é, uma figura de autoridade. Alguém que as pessoas procuram quando elas precisam de determinada coisa. Então construa isso. Tá? Em todas essas estratégias, construa isso. Você, sua equipe, sua empresa são autoridade no assunto. A gente viu que isso na prática funciona, traz resultado. Se você quer alcançar esse PF, autoridade, ele quer sentir seguro. A dor principal dele é se sentir seguro. Você precisa oferecer isso para ele. Tá? Então, assim, são estratégias básicas que você pode utilizar para alcançar esse cliente e para ter melhores resultados.
Dicas simples aí que você pode já começar a implementar aí, tá? Às vezes, uma pequena coisa do que eu falei aqui pode te ajudar, como eu já disse, a virar a chave aí e ter resultados muito melhores do que você tem hoje. Eu, particularmente, sou um defensor ferrenho, tá? Isso é algo que eu acredito com todas as minhas forças, do autodesenvolvimento, tá? Eu acredito que a gente ou está amadurecendo ou está morrendo. Se você acredita que já é maduro, que já sabe de tudo, talvez isso possa se tornar um problema para você. Eu acredito firmemente nisso, que o desenvolvimento, o amadurecimento nunca termina. Nós estamos sempre em desenvolvimento. Tá? E quando a gente tem essa perspectiva, tudo muda. Nós, como você, eu como um gestor aí do seu negócio, você é um gestor, você tem aí o seu negócio, pessoas sobre sua responsabilidade. Já falei isso diversas outras vezes. Você é responsável por essas pessoas, em ajudá-las a que elas também se desenvolvam. Isso faz parte também ali para o crescimento, para o desenvolvimento da sua empresa. Um filósofo argentino aí, o Carlos Pecotti, ele disse que ele defendia o autoaperfeiçoamento através aí de um processo de evolução consciente. Então, o que significa isso? Significa que de forma consciente você deve buscar o seu desenvolvimento. Significa que a gente não deve empurrar as coisas com a barriga. Muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? De estar ali simplesmente levando. Cara, eu estou aqui trabalhando, estou pagando as contas, não estou tendo resultado. Vamos levando. Não. Existem coisas que você pode fazer, existem às vezes atitudes que você pode tomar, coisas que você pode mudar, que vão mudar tudo no seu negócio, que vão te fazer obter novos resultados, que vão te ajudar acima de tudo, tá? Além dos resultados, ajudar com que as pessoas também cresçam. Não só você, como a sua equipe aí, tá? Então, uma dica que eu quero deixar, tá? Se tem uma coisa que a gente quer deixar claro aqui para você, tá? Inclusive com uma frase aí do Carlos Pecotti: una o esforço à inteligência. Unir o esforço à inteligência. Você vai trabalhar menos e vai fazer mais. Então, una todo o seu esforço, toda a dedicação, o esforço, o trabalho da sua equipe, a inteligência, valorizando o seu tempo. Talvez vocês possam trabalhar menos, tá? Fazendo mais, tendo mais resultado. Tá? Trabalhe com inteligência, valorize o seu tempo. Nós, como SVI, estamos aqui para te apoiar no que você precisar. Quero agradecer você que me assistiu até aqui. Deixa aí abaixo seu comentário. Fala um pouquinho sobre a sua realidade aí, sobre o que você tem enfrentado, sobre o que você tem vivido. Se o que eu te falei aqui, né, pôde de alguma forma te abrir a mente sobre novas possibilidades. Quero convidar você também a nos seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram. Nós temos muito conteúdo que pode te ajudar aí no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu negócio. E essa é a nossa intenção, contribuir para o teu negócio, para que ele cresça, para que ele tenha sucesso. É para isso que nós temos trabalhado aqui. Tá? Se você gostou desse conteúdo, considera, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal da SVI. Como eu já te convidei, segue a gente também lá no Instagram, se você ainda não segue, deixa aí seu comentário. Quero deixar aqui o meu grande abraço para você, para toda a tua empresa, para a tua equipe, todo o sucesso do mundo aí para o teu negócio.
Conte com a gente, um grande abraço e até a próxima.